Olá, meu nome é Leonardo Souza, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. E aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal com base na psicologia científica. E hoje nós vamos falar sobre tristeza. E quando a gente fala de tristeza, quase sempre vem aquela ideia de algo ruim, pesado, que atrapalha a vida. Mas a verdade é que a tristeza tem um papel muito importante. Ela não está no nosso repertório emocional por acaso. O neurocientista Antônio Damasio, ele mostra que as emoções, incluindo a tristeza, não são só sentimentos subjetivos. Elas envolvem o corpo, envolvem o cérebro e a mente funcionando juntos. Ou seja, não é apenas se sentir mal, mas um estado que reorganiza como pensamos, como decidimos e até como nós nos relacionamos. A tristeza, ela serve como um sinal de que algo importante aconteceu. Ela desacelera o ritmo do pensamento, faz a gente refletir com mais cuidado, aproxima as pessoas quando precisamos de apoio, ajusta nossas escolhas e nos prepara para seguir em frente de um jeito diferente. Então, ao invés de ver a tristeza só como um problema, faz mais sentido enxergar como um processo que, por mais desconfortável que seja, ajuda a gente a se adaptar e dar os próximos passos em direção à nossa vida, a vida que realmente queremos ter. E para ficar mais claro isso, nós vamos falar sobre a Clara. A Clara recentemente perdeu o emprego. É um emprego onde ela estava há quase 8 anos. E, obviamente, frente a uma situação como essa, ela está triste. E essa tristeza é justa para esse contexto, para esse momento. E se ela aceitar a tristeza, a tristeza vai vir e cumprir com algumas funções básicas. Primeira função: sinalizar perda e necessidade de mudança. Não é preciso dizer que a tristeza é algo ruim de sentir, é um desconforto. E ela precisa ser assim, ela foi projetada para ser assim. Ela está sinalizando que algo importante foi perdido. No caso aqui do exemplo, o emprego. A Clara perdeu o emprego. E então a tristeza que traz essa sensação desagradável, ela está sinalizando que algo importante foi perdido, foi deixado para trás. E nessa posição, eu não quero ficar. Eu preciso sair disso. Então também sinaliza a necessidade de mudança. A tristeza, ela é desconfortável para que a gente não fique naquela posição de passividade. E ela te impulsiona a sair daquilo ali. Eu não quero sentir isso, eu preciso sair dessa. Então a primeira função, a função mais básica, é sinalizar a perda e a necessidade de mudança, de sair dali. A segunda função é promover reflexão e reorganização. Durante a tristeza, nós nos tornamos mais reflexivos, nós pensamos mais. Existe uma desaceleração dos pensamentos, só que também um maior foco naquele problema, naquilo que foi perdido, naquele valor que está ameaçado ou que foi perdido. Então, a maioria dos pensamentos desaceleram e faz com que a gente foque mais naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, nós nos tornamos mais reflexivos, nós nos tornamos mais introspectivos nesta fase. Claro que por debaixo dos panos, em segundo plano ali, aquele sentimento, aquele desconforto ruim, que, como eu falei antes, foi projetado para ser assim. A tristeza traz esse desconforto. É a função dela, né, ser desconfortável. Então está ali por debaixo do pano esse desconforto, mas nós estamos mais reflexivos, nós estamos pensando mais e com um foco maior naquele valor que foi perdido, naquela coisa importante que foi deixada para trás. Então essa é a segunda função. A terceira função: fornecer conexão social. Nesses momentos, né, muitas vezes a tristeza ela funciona aí como um filtro social. As pessoas percebem, as outras pessoas, familiares ou amigos, percebem, né, no nosso comportamento, expressões faciais, na nossa fala, nós estamos tristes. E elas se aproximam, as pessoas que realmente se importam com nós, familiares, amigos verdadeiros, vão se aproximar e tentar ajudar de alguma forma, acolhendo, sendo empáticos e até mesmo sugerindo, né, algumas ações.
fazendo sugestões. Agora, aquelas pessoas que dizem ser amigas, né, elas podem até perceber, mas não se aproximam. Por isso que eu digo, funciona como um filtro social, filtrando as pessoas que realmente importam. E muitas vezes, por nós sermos mais reflexivos nesse momento, a gente consegue perceber algumas coisas. Então, a terceira função da tristeza é promover essas conexões sociais, fortalecendo laços, fazendo com que as pessoas se aproximem, né? Então, função social. A terceira função é regular expectativas e recuperar a motivação. Por nós estarmos mais reflexivos neste momento, nós conseguimos avaliar melhor as nossas expectativas. Muitas vezes criamos expectativas irreais e nesse processo de reflexão eu consigo perceber essas expectativas muitas vezes irreais e regular a expectativa, assim como me adaptar emocionalmente às novas mudanças. Como eu falei antes, né, nesse momento quando nós estamos mais reflexivos, eu acho que a função mais importante é essa. Além de sinalizar a perda, como eu falei antes, e a necessidade de mudança, ela nos deixa mais reflexivos. E avaliamos, no caso da Clara, ela pode avaliar se o que era importante realmente para ela, o trabalho ou o emprego. O trabalho era um valor ou o emprego, a função, o que ela fazia era um valor, era importante para ela. Às vezes ela pode perceber que o trabalho é importante, mas o que ela fazia não trazia conexão, não trazia, não a preenchia. Essas que eu acabei de citar agora são algumas funções básicas da tristeza. Quando nós aceitamos esse desconforto, a tristeza vai vir e cumprir com essa função, com essas funções, seguindo seu curso natural e normal. Mas em alguns momentos a gente pode não aceitar esse desconforto. E ao não aceitar, a tristeza ela não cumpre com essas funções. E aí que pode vir um problema. A tristeza, as emoções de forma geral, mas nós estamos falando da tristeza hoje, mas de forma geral as emoções, elas não são um problema. Todas elas, sejam as positivas, né, de valência positiva, quanto as negativas ou de valência negativa, todas elas são importantes. Elas têm um papel, têm uma função de adaptação, de sobrevivência, e quando nós permitimos que elas cumpram com as funções delas, embora em algumas delas sendo mesmo desconfortáveis, elas cumprem com a função e vão embora. Elas não permanecem indeterminadamente com a gente. Não ficam o resto das nossas vidas ali instauradas, né? Elas vêm, cumprem a função e vão embora. Vida com altos e baixos. Momentos de emoções positivas, momentos de emoções negativas e assim vai. Elas vão trocando de lugar, mas em alguns momentos a gente pode não aceitar esses momentos de baixo. Nós podemos não aceitar a tristeza ou outras emoções, mas no exemplo da Clara, se ela não aceitasse a tristeza, se ela acreditasse que a tristeza fosse um sinal de fraqueza e que ela precisasse se livrar disso o quanto antes, porque é uma perda de tempo. E já vi em alguns momentos, algumas pessoas não aceitando a tristeza, usando substâncias, como por exemplo, o álcool. Então a Clara, ela poderia ter escolhido sair todas as noites com pessoas que dizem ser os amigos dela, saindo todas as noites para beber, para esquecer, para se desligar da realidade. Então ela perdeu o emprego, mas ao mesmo tempo não quis sentir a dor da tristeza, porque isso é uma perda de tempo, isso é sinal de uma pessoa fraca. E eu não quero sentir isso. O que ela faz? Ela sai todas as noites, bebe, procura uma festa, procura outra. Funciona, ela não vai se sentir triste, mas ao mesmo tempo a tristeza não vai cumprir com todas aquelas funções que nós conversamos antes. E isso vai se tornar ainda pior. Ou então, ao invés de sair para beber, se divertir, se desligar da realidade, ela se desliga da realidade se distraindo nas redes sociais, nos celulares, rodando a tela, se comparando com outras pessoas ou vivendo a vida de outras pessoas nas redes sociais. Funciona também. Naquele curto espaço de tempo que ela está descolada da realidade, ela não se sente triste. Mas
esse sentimento continua ali. Ela pode abafar usando álcool, se distraindo, ela pode até abafar esse sentimento, mas ele continua ali, ele continua presente. E quando no silêncio, quando ela está em casa, no silêncio, sozinha, isso volta. E com toda a força. Na verdade, ainda mais forte, porque ela não cumpriu com a função inicial e ela vem com tudo, só que vem desorganizado. Então, isso se chama esquiva experiencial, quando eu faço qualquer coisa para me livrar do desconforto emocional. Eu acelero o processo, tento acelerar. Funciona em alguns momentos, mas não é eficiente, porque, como eu falei, no silêncio da noite, ou quando nós estamos sozinhos, isso volta, e volta com mais força. E pior, deixa de ser apenas um desconforto emocional, porque, como eu falei, a tristeza, assim como outras emoções com valência negativa, é desconfortável, dói, é uma dor, e uma dor muitas vezes inevitável. Como eu falei antes, ela está experimentando essa experiência justa, porque ela perdeu algo que era importante para ela, o trabalho, o emprego. Então, a dor da tristeza, neste contexto, é justa, é adaptada e inevitável. Só que, e faz parte da experiência humana, só que ao não se permitir sentir, ao não aceitar o desconforto da tristeza, usando substâncias como álcool, se distraindo em redes sociais, não aceitando, ela transforma a dor em um sofrimento. Por quê? Porque ela se afasta daquilo que realmente importa para ela. Ela poderia estar focada naquilo que realmente importa, buscando um novo emprego, buscando um emprego que estivesse alinhado com aquilo que realmente importa para ela, mas não, ela está mais preocupada em não sentir a dor, procurando uma festa todas as noites, saindo de uma festa, entrando em outra, ou se distraindo em redes sociais. E aquilo que realmente importa está de lado, cada vez mais distante. Está distante também dos verdadeiros amigos, das pessoas que realmente se importam com ela. Por quê? Porque ela está fingindo que está bem, saindo, se distraindo. As pessoas não percebem, as pessoas que realmente se importam com ela e poderiam estar ajudando, não veem, não percebem isso. Porque ela está fingindo que está tudo bem, se desligando da realidade. Então, outra coisa que é importante para ela, os amigos, pessoas que verdadeiramente se importam com ela, estão cada vez mais distantes. E por causa do distanciamento dos seus valores, daquilo que realmente importa em sua vida, ela transforma a dor em um sofrimento. A dor é inevitável e importante, como eu falei, tem uma função, mas o sofrimento não. O sofrimento não tem nenhuma função. O sofrimento é uma coisa que nós nos impomos. Tristeza é uma emoção, o sofrimento não. O sofrimento é uma coisa que, por meio do meu comportamento, seja um comportamento privado, através dos meus pensamentos, ou então de um comportamento externo, de ações, atitudes, eu transformo a dor em um sofrimento. Faz sentido até aqui? Eu espero que sim. Você pode estar se perguntando, ok, Leonardo, eu entendi que as emoções todas elas têm uma função, tá? E que eu não preciso fazer nada para me livrar delas. Exatamente. Nós não precisamos fazer nada para nos livrar das nossas emoções, sejam elas de valência negativa ou não. Elas têm uma função, elas vão cumprir com essa função e vão embora. Toda vez que eu tentar acelerar esse processo, não sentir mais esse desconforto, eu posso causar um sofrimento. Então você pode estar se perguntando, de novo, o que eu faço? O que eu faço numa situação como essa quando eu estou me sentindo triste? Aceite. Aceite que as nossas emoções são transitórias e passageiras, todas elas têm uma função. Deixa passar. E continue alinhado com aquilo que realmente importa na sua vida. Seu trabalho, amigos, familiares, algum hobby que você gosta, continue fazendo, continue em direção a isso, apesar da dor, apesar do desconforto. Fez sentido? Bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado um pouco mais claro esse conceito de aceitação e de compromisso com aquilo que realmente importa. Por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Até logo. Tchau.